A maior mentira que te contaram na escola e que continua a sabotar o seu potencial econômico e intelectual em 2026 é a ideia de que o aprendizado é um processo linear, lento e doloroso, que deve ser acumulado ao longo de décadas para só então gerar algum valor prático. O sistema foi desenhado para criar operários que demoram 20 anos para apertar um parafuso. Mas o soberano opera na lógica da guerra cognitiva, onde a capacidade de absorver, processar e aplicar novas habilidades em tempo, recorde, é a única diferença entre quem comanda as máquinas e quem é substituído por elas. Vivemos no epicentro de uma revolução onde o conhecimento técnico tem a meia-vida de um isótopo radioativo. O que você aprendeu há 2 anos já é lixo. E se você depende de cursos de graduação ou de métodos tradicionais de ensino para se atualizar, você já está morto. Só esqueceram de te avisar. O protocolo de hiperaprendizado não é sobre estudar mais. É sobre hackear o seu hardware biológico, o seu cérebro, para que ele funcione como um dispositivo de absorção de alta performance, eliminando o ruído, a redundância e a ineficiência que caracterizam a mente do homem mediano. A curva de aprendizado é uma construção artificial para justificar a mediocridade. Quando você entende os princípios da neuroplasticidade agressiva e da desconstrução estrutural de competências, você percebe que pode atingir em 3 meses o nível de proficiência que a massa leva 3 anos para alcançar. Imagine a sua mente como um sistema operacional que foi infectado por vírus de procrastinação, dúvida e métodos pedagógicos do século XIX. O que faremos aqui é formatar esse disco, instalar um novo kernel de processamento e transformar a sua curiosidade em uma arma de destruição em massa contra a ignorância. Em 2026, a pergunta não é o que você sabe, mas quão rápido você consegue saber o que precisa ser sabido. A elite intelectual não perde tempo memorizando fatos que o Google ou a IA podem cuspir em milissegundos. A elite foca na aquisição de modelos mentais e na arquitetura de habilidades que permitem navegar no caos. Você foi treinado para ser um aluno, uma figura passiva que senta, ouve e repete. O soberano é um predador de dados, uma entidade ativa que caça a informação relevante, a estraçalha, extrai o nutriente útil e descarta a carcaça inútil. A primeira etapa para ativar o hiperaprendizado é a morte do ego acadêmico. Você precisa aceitar que diplomas são apenas recibos de que você pagou para ser doutrinado em um ritmo lento, e que a verdadeira educação começa quando você assume a responsabilidade total pela programação da sua própria mente. O sistema quer que você acredite que aprender é difícil, para que você continue dependente de especialistas, tutores e instituições que cobram pedágio sobre o conhecimento. Nós vamos quebrar essa barreira e te entregar as chaves da Biblioteca Universal. O conceito de talento natural é, na maioria das vezes, uma desculpa usada pelos preguiçosos para não enfrentar a dor da prática deliberada. O que parece mágica aos olhos do profano é apenas engenharia de repetição e feedback otimizado aos olhos do mestre. Ao iniciar este protocolo, você deve encarar o seu cérebro não como um recipiente fixo que é bom em humanas ou ruim em exatas, mas como um músculo plástico que pode ser remodelado à vontade, desde que submetido à tensão correta. A neurociência já provou que a idade não é uma barreira intransponível, mas a rigidez mental é. Se você acredita que burro velho não aprende truque novo, você já assinou a sua sentença de obsolescência. O mundo de 2026 é impiedoso com os lentos. Enquanto você demora 6 meses para ler um livro técnico e aplicar 1% dele, o seu competidor, armado com IA e técnicas de leitura dinâmica e síntese, já leu 10, aplicou 5 e pivotou o negócio 3 vezes. A velocidade é a nova moeda de reserva.
O hiperaprendizado é a arte de comprimir o tempo, de viver 10 vidas intelectuais em uma só. Você vai aprender a olhar para uma nova habilidade, seja um novo idioma, programação, day trade ou engenharia social, não como uma montanha intransponível, mas como um quebra-cabeça que pode ser desmontado em peças menores, dominado sequencialmente e remontado com a sua assinatura pessoal. Este bloco inicial é o despertar da sua fome. Você precisa sentir uma repulsa visceral pela lentidão. Cada minuto que você gasta consumindo conteúdo passivamente, sem intenção de aplicação imediata, é um minuto de vida que você jogou no lixo. A partir de agora, não existe mais entretenimento educativo. Existe apenas treinamento de combate. Se você não está suando mentalmente, se não está sentindo o desconforto da sinapse sendo forçada a se conectar, você não está aprendendo. Está apenas se distraindo com a ilusão de competência. A armadilha do estudante perpétuo é sedutora. É seguro ficar na teoria, é confortável ler sobre como fazer sem nunca fazer. O soberano rejeita esse conforto. Ele se joga na arena da prática antes de estar pronto, porque ele sabe que o erro é o professor mais rápido que existe. Prepare-se para a imersão. O que vamos construir nos próximos blocos é a estrutura técnica para que você possa baixar qualquer habilidade para o seu cérebro como se fosse um software. Se você sentiu o chamado para deixar de ser um espectador da inteligência alheia e se tornar o protagonista da sua própria evolução, você está pronto para o próximo nível. O segundo passo para se tornar uma máquina de aprendizado soberana é entender que nenhuma habilidade é um monólito indivisível. O que chamamos de falar um novo idioma, aprender programação ou dominar investimentos são, na verdade, aglomerados confusos de dezenas de subhabilidades menores. E a grande falha do sistema tradicional é tentar te ensinar o pacote inteiro de uma vez, misturando o essencial com o trivial em uma sopa de ineficiência que trava o seu processador mental. A engenharia do hiperaprendizado começa com a desconstrução radical. Você deve olhar para o alvo do seu desejo intelectual não como um aluno admirado, mas como um mecânico que olha para um motor defeituoso. A primeira pergunta que o soberano faz não é por onde eu começo, mas quais são as peças mínimas que fazem essa máquina rodar. Se você quer aprender uma língua, a escola vai te fazer decorar regras gramaticais obscuras e vocabulário de aeroporto que você nunca vai usar. O hacker de aprendizado descobre quais são as 300 palavras que compõem 65% de todas as conversas diárias naquele idioma, e foca obsessivamente nelas, ignorando todo o resto até que a fluência básica seja atingida. Isso se chama princípio de Pareto aplicado à cognição. 20% do que você aprende é responsável por 80% do resultado prático que você entrega. O seu trabalho é identificar esses 20% e tratar os outros 80% como lixo ou curiosidade para o futuro. A maioria das pessoas falha porque tenta aprender o nice to have, o que é legal saber, antes do must have, o que é obrigatório para sobreviver. Em 2026, essa inversão de prioridades é fatal. Você não tem tempo para aprender a teoria da cor antes de saber usar a ferramenta de design. Você aprende a ferramenta para entregar o projeto, e a teoria vem como consequência da prática, não como pré-requisito. A seleção brutal é a segunda fase deste processo e exige uma coragem que o estudante mediano não possui. A coragem de ser intencionalmente ignorante sobre partes do assunto. Para aprender rápido, você precisa decidir o que não vai aprender. Se o seu objetivo é criar um algoritmo de trading, você não precisa entender como o computador processa binários no nível do hardware. Você precisa da sintaxe de Python e da lógica de mercado. Todo o resto é distração. O sistema educacional te treinou para ter medo de lacunas no conhecimento, mas o soberano sabe que as lacunas são necessárias para a velocidade.
Você preenche as lacunas quando e se elas se tornarem um obstáculo real, não antes. Essa mentalidade de just-in-time learning, aprendizado na hora certa, contra o just-in-case learning, aprendizado por precaução, é o que diferencia o empreendedor que lança o produto em 2 semanas do acadêmico que passa 2 anos escrevendo o plano de negócios. O terceiro pilar é o sequenciamento lógico. A ordem dos fatores altera, sim, o produto final no cérebro humano. Tentar aprender conceitos avançados sem ter automatizado os fundamentos é como tentar construir o telhado antes da fundação. O cérebro entra em colapso cognitivo e você desiste achando que é burro, quando na verdade apenas violou a sequência lógica da absorção. O hiperaprendizado exige que você desenhe um mapa de dependências. O que eu preciso saber para entender X e o que eu preciso para entender Y. Ao alinhar o conhecimento em uma escada progressiva de complexidade, você entra em um estado de fluxo onde cada nova informação se encaixa perfeitamente na anterior, criando uma estrutura de memória blindada. O sentimento de confusão e sobrecarga que a maioria sente ao estudar algo novo não é sinal de dificuldade do tema, é sinal de má arquitetura de aprendizado. Você está tentando engolir o elefante inteiro em vez de fatiá-lo. Em 2026, com a inteligência artificial como sua tutora personalizada, você tem o poder de pedir: crie um plano de estudo para aprender X em 30 dias, focado apenas no que é prático e eliminando toda a teoria desnecessária. Quem não usa a IA para filtrar o currículo é um dinossauro caminhando para a extinção. A partir de agora, você nunca mais vai abrir um livro na página 1 e ler até o fim como um robô obediente. Você vai escanear o índice, identificar os capítulos que resolvem o seu problema imediato, devorá-los e fechar o livro. O respeito excessivo pela autoria alheia é uma armadilha. O conteúdo deve servir a você, não você ao conteúdo. O conhecimento não é sagrado. É utilitário. Se uma informação não muda a sua capacidade de agir no mundo real nas próximas 24 horas, ela deve ser arquivada ou descartada. A sua mente é um espaço nobre e finito. Não a transforme em um depósito de fatos inúteis que você pode consultar no Google em 3 segundos. O objetivo da desconstrução, seleção e sequenciamento é limpar o caminho para que a imersão total possa acontecer sem atrito. Você preparou o terreno, removeu as ervas daninhas da irrelevância e agora está pronto para plantar a semente da habilidade com uma intensidade que faria um monge parecer distraído. O homem comum aprende por osmose lenta, esperando que o tempo faça o trabalho. Você vai aprender por injeção direta de alta pressão. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos falar sobre a execução dessa estratégia. Como criar um ambiente de imersão profunda que dobra o tempo e faz com que uma semana de estudo valha por 1 ano de faculdade. Se você já entendeu que o diploma é um papel pintado e que a competência real é a única moeda forte, você está pronto para mergulhar no abismo do foco absoluto. O segredo sujo da genialidade não é o talento, mas a capacidade de entrar em um estado de imersão tão profundo que o tempo subjetivo parece se dilatar, enquanto o tempo objetivo é comprimido. Se você quer aprender em 1 semana o que os outros levam 1 ano, você não pode se dar ao luxo de ser um estudante de meio período que verifica o celular a cada 5 minutos. A engenharia do hiperaprendizado exige a criação de um bunker cognitivo, um ambiente físico e digital, onde a interrupção é tratada como um ato de guerra contra o seu futuro. Em 2026, a atenção é o recurso mais caro do planeta, e se você permite que notificações, redes sociais ou pessoas medíocres roubem o seu foco, você está entregando as chaves do seu reino para o inimigo. O soberano não tenta se concentrar. Ele projeta o ambiente para que a concentração seja a única opção disponível. A imersão profunda significa que você deve saturar o seu sistema sensorial com a habilidade-alvo.
Se você está aprendendo um novo mercado, você não apenas lê sobre ele, você ouve podcasts sobre ele enquanto treina, assiste a vídeos técnicos enquanto come e sonha com gráficos à noite. Você deve forçar o seu cérebro a acreditar que a sua sobrevivência biológica depende do domínio desse conhecimento. Quando a mente percebe essa urgência, ela abre as comportas da neuroplasticidade. E a memorização deixa de ser um esforço para se tornar um subproduto do seu ambiente. Mas a imersão sem direção é apenas ruído, e é aqui que entra o segundo pilar deste bloco, a mecânica do feedback instantâneo. O maior gargalo do aprendizado tradicional é o tempo de resposta. Na escola, você faz um teste e recebe a nota 2 semanas depois, quando o seu cérebro já esqueceu o raciocínio que levou ao erro. O hiperaprendizado exige o feedback em milissegundos. Você deve buscar formas de testar a sua habilidade onde o erro seja óbvio e imediato. Se está programando, o código deve rodar ou falhar agora. Se está aprendendo um idioma, você deve falar com uma IA ou um nativo que te corrija na hora. O cérebro humano é um motor de previsão que aprende através da correção de erros. Quanto mais ciclos de tentativa, erro, correção você conseguir encaixar em 1 hora, mais rápido você se tornará um mestre. Esqueça a perfeição. A perfeição é o refúgio dos covardes que têm medo de parecer estúpidos. O soberano abraça o erro precoce, o erro público e o erro frequente, porque ele sabe que cada falha corrigida é um bit de informação sólida gravado no seu hardware mental. Em 2026, quem usa a IA apenas para obter respostas prontas está atrofiando o cérebro. Mas quem a utiliza para criar simuladores de prática, onde a máquina atua como um treinador implacável que aponta cada falha de lógica, está construindo um intelecto superior. O conceito de prática deliberada é o que separa o hobbyista do profissional. Você não pratica o que já sabe fazer bem. Você foca obsessivamente na zona de desconforto, naquela pequena parte da habilidade que você ainda não domina. Se você está confortável durante o seu bloco de estudo, você não está aprendendo, está apenas massageando o seu ego. O aprendizado real tem cheiro de queimado. É a sensação das sinapses sendo forçadas a se reconectar para suportar a nova carga de informação. O clímax desta fase é o que chamamos de a alquimia da aplicação. O conhecimento só se torna sabedoria e competência quando ele atravessa as suas mãos. Você deve parar de consumir e começar a produzir o mais rápido possível. Leu um capítulo sobre estratégia de vendas? Aplique na próxima ligação. Aprendeu um novo conceito de design? Crie uma peça agora. O cérebro descarta informações que não são utilizadas para agir no mundo físico. A ação é o selo que fixa o aprendizado na memória de longo prazo. A maioria das pessoas sofre da síndrome da obesidade mental, acumulando gigabytes de informação teórica enquanto suas vidas continuam atrofiadas por falta de execução. O soberano é um anoréxico de teoria e um bulímico de prática. Ele consome o mínimo necessário para começar a agir e vomita resultados no mundo real imediatamente. Este bloco é o seu treinamento de fogo. Você aprendeu a se isolar, a buscar o erro e a transformar informação em ação. No cenário volátil de 2026, não existe porto seguro, apenas a sua capacidade de se adaptar mais rápido que o caos. Se você sentiu o peso da disciplina necessária e está pronto para fechar as portas para o mundo e abrir as janelas para o domínio absoluto, você está a um passo da conclusão deste protocolo. No próximo bloco, vamos falar sobre a manutenção da maestria e como garantir que o que você aprendeu em alta velocidade permaneça com você para sempre, transformando o seu cérebro em uma biblioteca viva de competências soberanas. A maioria das pessoas que tenta aprender algo novo em alta intensidade sofre do efeito do gelo seco.
O conhecimento parece sólido no momento, mas evapora assim que a pressão da imersão diminui, deixando para trás apenas uma vaga lembrança de competência que desaparece quando o mercado exige execução real. O soberano, entretanto, domina a arquitetura da retenção ativa, entendendo que a memória não é um armário onde você guarda coisas, mas um músculo que se fortalece através do esforço de recuperação. Para que o seu hiperaprendizado seja eterno, você deve implementar o protocolo da repetição espaçada dinâmica. Não se trata de revisar o conteúdo até a exaustão, mas de forçar o seu cérebro a resgatar a informação justamente no momento em que ele está prestes a esquecê-la. Em 2026, com ferramentas de inteligência artificial gerindo seus ciclos de revisão, você pode automatizar a manutenção do seu império cognitivo, garantindo que o que você aprendeu há 6 meses continue tão afiado quanto o que você aprendeu ontem. O segredo da maestria atemporal é a técnica de Feynman elevada ao cubo. Se você não consegue explicar um conceito complexo para uma criança, ou para uma IA programada para ser cética, sem usar jargões ou termos técnicos, você não entendeu o assunto, apenas decorou as palavras. O soberano ensina para aprender. Ele disseca os conceitos até chegar ao nível atômico da lógica e os reconstrói com suas próprias analogias, fundindo o novo conhecimento com a sua experiência de vida prévia. Este é o ponto onde o aprendizado deixa de ser uma carga externa e se torna parte da sua identidade biológica. No cenário caótico de 2026, onde novas tecnologias surgem a cada ciclo lunar, a sua mente deve funcionar como um sistema de arquivos modular. Você aprende uma base sólida de princípios universais, psicologia, matemática, retórica, lógica, e acopla as habilidades técnicas específicas, o software do momento, sobre essa base. Assim, quando uma ferramenta se torna obsoleta, você não entra em pânico, você apenas deleta o módulo antigo e baixa o novo em tempo recorde, pois a fundação do seu pensamento é inabalável. O clímax desta jornada é a percepção de que a curva de aprendizado nunca acaba, ela apenas se torna mais íngreme e mais prazerosa para quem domina o motor da curiosidade disciplinada. Você se torna um polímata de combate, capaz de falar com autoridade sobre geopolítica, programar uma infraestrutura descentralizada e gerir uma equipe de alta performance, tudo com a mesma fluidez. O medo de não saber é substituído pela certeza absoluta de que você pode aprender qualquer coisa em uma fração do tempo que o sistema exige. A partir daqui, você não é mais um escravo da informação que o algoritmo te entrega. Você é o curador do seu próprio intelecto, filtrando o lixo e destilando a essência do poder. O primeiro milhão, a blindagem jurisdicional e a estética do poder que discutimos anteriormente são subprodutos da sua capacidade de processar a realidade mais rápido que os seus competidores. Se você percorreu este protocolo até o fim, você agora possui a chave mestra que abre todas as portas da excelência humana. O sistema quer que você continue lento, confuso e dependente de certificados. O soberano escolhe o caminho da autodidaxia agressiva e da soberania mental. Sinta a clareza que vem com o domínio do seu próprio hardware. Se você decidiu que o seu cérebro não será mais um depósito de lixo digital, mas uma central de processamento de elite, sele este novo padrão agora. Se você entendeu que o hiperaprendizado é a sua única defesa real contra a obsolescência de 2026, deixe o seu like para confirmar que você agora é uma mente em estado de guerra. Inscreva-se para garantir que a sua evolução nunca estacione e deixe o seu comentário final com a frase que marca o fim da sua passividade intelectual. Eu não aprendo, eu conquisto o conhecimento. Vou observar quem são os arquitetos da nova inteligência. O tempo da lentidão morreu. O seu cérebro está pronto para o futuro.